Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Feliz de estar mais um dia na casa do Senhor, conhecendo mais um povo que vai morar no céu comigo. Eu acredito, quem acredita que vai morar no céu, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero agradecer primeiramente a vida do irmão Gabriel, que foi a nossa ponte para estarmos aqui, a vida do irmão, ao pastor da igreja que confiou e permitiu estarmos aqui. Vim acompanhado, a irmã já apresentou, mas estou acompanhado da minha esposa, Naeli. É esposa mesmo, esposa. Da minha irmã Clara e do meu cunhado Leonardo, que me trouxe até aqui. E quero trazer a saudação também do nosso pastor lá do subsetor de agudos do Ministério Ipiranga, pastor Eliazar Gomes, que está fazendo aniversário hoje. Então estão celebrando lá um culto de ação de graças. Falei para ele, ele falou: vai pregar, meu filho. Vai, porque o reino, ele tem que ser proclamado e propagado, amém? Somos ali do setor de Bauru, segundo o vice-presidente do ministério, Luiz de Oliveira, que também traga a saudação dele, amém? Queridos, sem mais enrolações, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 1. E quando o varão aqui na frente recebeu a saudação, na hora eu abri meu celular, apontei para o Gabriel e falei: é de Deus, porque ele falou de João Batista. E ele pontuou os 3 tópicos que eu também pontuei na minha pregação. Então vou só complementar o que o Senhor já disse, amém? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 1, verso de número 6, 7. Depois abriremos no capítulo 3, no verso de número 30, amém? Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para o testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Capítulo de número 3, verso de número 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Antes de nos assentarmos, vamos fazer mais uma oração, amém? Espírito Santo de Deus, queremos louvar e engrandecer o teu santo e poderoso nome por tudo que o Senhor tem feito no dia de hoje, Pai. Glorificamos e exaltamos o teu santo nome, porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Sabemos que os nossos caminhos não são os seus caminhos, Espírito Santo de Deus. Nós pedimos: venha falar com a tua noiva de maneira única e poderosa, Pai. Abre os ouvidos da tua igreja para que o Senhor manifeste o teu poder e glória, e que nós venhamos receber em nossos corações como uma palavra, Deus, que irá penetrar em nossos corações e causar transformação, mudança, Pai, que venha causar em nome de Jesus não só um conforto, mas um confronto, para que nós venhamos ser transformados pela tua santa palavra, amém. Pode se assentar, igreja. Queridos, eu creio que tranquilo, obrigado. Creio que se eu perguntar aqui, agora ficou bom. Creio que se eu perguntar para alguém aqui, e eu creio que nessa igreja tem jovens que foram chamados e vocacionados por Deus para ter um chamado nessa terra, para ter um chamado nessa cidade extraordinário nas mãos do Senhor, amém? E eu também creio e tenho quase certeza que se eu perguntar quem aqui não deseja ter um ministério grande, um ministério extraordinário, que deixará um legado no país, fora do país, no mundo, como foi com Jonathan Edwards, John Wesley, George Whitefield, esses homens que marcaram a história da igreja. Creio que muitos levantarão a mão e falam: eu quero esse ministério para mim. Assim como tem pessoas que só no local tá bom, que querem ser como pastores locais, que marcaram vidas de gerações e que até hoje as gerações passadas falam desses pastores para nós. Posso citar um exemplo, não conheci, mas creio que alguns irmãos já conheceram, que teve um pastor no setor de Bauru, cujo nome era Pedro Lugo.
esse rapaz, esse homem, esse pastor deixou uma marca em Bauru, já está dormindo no Senhor, mas deixou um legado. E eu creio que existem pessoas que querem ter esse ministério marcante aqui na terra. Só que tem um porém: para ter um ministério marcante e um ministério grande diante de Deus, primeiro é necessário que você desça. Primeiro é necessário que você entenda a sua posição. Primeiro é necessário que você entenda o seu chamado e o seu propósito. Porque, irmãos, não é difícil pregar. Difícil não é pregar bem, exercer bem um diaconato. Aliás, difícil não é não saber pregar, não saber exercer um ministério, um diaconato, um presbitério, um evangelismo, um pastoreio, porque isso o tempo te ensina e os dons são aperfeiçoados. Isso é gradativamente com o tempo. Difícil é saber que você prega bem, é saber que você exerce um bom diaconato, é saber que você exerce um bom presbitério, e ter um conflito dentro de você, ter um conflito dentro da sua alma, em carne e espírito, onde você vai se encontrar num ego, aonde você vai se encontrar num egoísmo, vai querer crescer, mas vai ter que falar e dar crédito àquele que é digno de honra, vai ter que dar glória àquele que é digno de glória, vai ter que dar louvor àquele que é digno de louvor, vai ter que olhar para o seu chamado, vai ter que olhar para os ministérios, vai ter que olhar para o povo te aplaudindo e falar: não sou eu quem faço, quem faz é Ele. João capítulo de número 15, verso de número 5, Jesus Cristo vai dizer: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, mas tem um porém: sem mim nada podereis fazer. Vai ter que descer, vai ter que se humilhar, vai ter que entender a sua posição. Eu quero contextualizar isso aqui. Isaías capítulo de número 40, verso de número 3, ele vai dizer: voz do que clama no deserto. 680 anos, 680 anos antes de Cristo, Isaías já estava profetizando acerca do João Batista, e ele vai dizer: voz do que clama no deserto, preparai e endireitai as veredas. João Batista já era prometido muito antes da vinda do Messias. O profeta Malaquias, no capítulo de número 4, verso de número 5 e 6, vai dizer: eis que vos envio o profeta Elias. João Batista já era uma promessa, mas tem um porém. Antes mesmo de João Batista nascer, o irmão já disse, para Malaquias encerrar o cano do Antigo Testamento, o povo vai passar por um silêncio de 400 anos profético, aonde Deus não fala com o povo por meio dos profetas. Isso porque por centenas de anos Deus falava e o povo ignorava. Por centenas de anos Deus falava, o povo não dava ouvido à sua voz, e por consequência disso Deus agora vai ficar 400 anos em silêncio. Olha o que o profeta Isaías diz no seu capítulo de número 53, verso de número 1, quem deu ouvidos à nossa pregação? O povo agora vai ter que aguentar o silêncio de Deus sobre a nação de Israel. Só que um dia esse silêncio é quebrado. E quando Zacarias, um profeta, e todo sacerdote, só é sacerdote se for ordenado pela tribo de Levi, vai entregar sacrifícios ao Senhor, e como era de costume, eles tiravam sorte para ver quem iria cair em Zacarias. Zacarias está oferecendo incenso ao altar do Senhor, e o anjo Gabriel desce sobre aquele lugar, e fala que eles vão ter uma promessa, e que a oração de Zacarias foi ouvida. Só que tem um porém: Zacarias e sua mulher Isabel eram avançados em idade, e Isabel era estéril. Só que tem um detalhe na vida daquele que é fiel: eles eram crentes, eram de testemunhos e tementes a Deus. Então, como Deus não falha em suas promessas, ele fala: Zacarias, a sua oração foi ouvida. E o que acontece? Ele, para saber que é Deus falando na vida de Zacarias,
ele deixa algumas coisas e algumas características do que essa criança teria. Primeiro, o seu nome será João. E por que ele fala o nome? Porque tudo que vem de Deus tem nome, tudo que a promessa é dada por nome, tudo aquilo que Deus entrega na vida de alguém tem nome, nada não tem sentido, nada é insignificante, nada vai ser para você vazio, nada do que ele falar vai deixar você sem entendimento. O seu nome será João. Como você pode me provar, pregador? Isaías capítulo de número 7, olha o que ele vai dizer: a virgem conceberá um filho, e o seu nome será Emanuel. Tudo que vem de Deus para a sua vida tem nome. Trará paz e alegria. Muitos se alegrarão no seu nascimento, porque promessa que é feita da parte de Deus é promessa cumprida. E se tem promessa, tem alegria. Quantos creem nisso? Se tem promessa, tem alegria. Se tem promessa, tem felicidade. Olha aqui é segundo tópico: não beberá vinho nem bebida forte, porque João Batista é diferente, não se corrompe com o mundo, e será cheio desde o ventre da sua mãe. Porque vai combater pensamento de alguns pregadores que são mais religiosos, de alguns pregadores que são mais fechados em si, que fala que criança, que fala que gente nova não pode pregar. Só que quando eu me deparo com Jeremias, glória a Deus, voltou. Quando eu me deparo com Jeremias, que recebe o chamado da parte de Deus, ele vai olhar para Deus e vai falar: não consigo falar, pois sou só uma criança. Mas olha em contrapartida o que Deus responde para Jeremias: não digas que é só uma criança e que não sabe falar, porque eu irei contigo e colocarei palavras na sua boca. Olha aqui o Josias sendo chamado com 8 anos de idade para governar uma nação. Se Deus está chamando, não importa a idade. Se Deus está chamando, não importa como vai ser. O que importa é que Ele chamou e que você vai ser usado. Aleluia. 19 anos e casado. Comecei o ministério pregando com 15. Ministério um pouco recente. Mas eu me lembro que o pregador olhou para mim uma noite. Cresci no ministério de Ipiranga, mas por um tempo me afastei. Quando voltei em outra igreja. E o pregador olhou para mim e falou: Deus quer te usar. Só que tem um detalhe: não é para amanhã, é para ontem. Para algumas coisas, Deus tem um processo, e eu vou falar disso aqui ainda. Para outras coisas, Deus tem pressa, porque Deus necessita na obra. E se Deus levantar, não tem quem abate. E se Deus chamou, pode fazer cara feia. E se Deus chamou, pode se incomodar. E se Deus chamou, pode falar: não prega nada, mas foi Ele quem chamou. E se Deus falou, daí não sai nada, mas foi Ele quem falou. Se Deus chamou, não importa quem ore, quem diga, o que importa é que quem chamou e prometeu foi Deus. Tem mais um detalhe: irá adiante dele, no espírito de Elias, profecia cumprida. Porque Deus não erra. Deus não erra na vida daquele da quem Ele chamou. Deus não erra na quem Ele prometeu. Deus não erra quando Ele disse que faria. Só que o que Zacarias não esperava é que o filho dele seria essa profecia. E Deus, Ele vai mudar a história, porque Zacarias, ele não vai acreditar no nascimento de João. E para que ele saiba que é Deus quem está falando, Zacarias vai ter que ficar mudo até o nascimento. Vai continuar duvidando das promessas de Deus. Vai continuar duvidando do lugar onde Deus disse que te colocaria. Vai continuar duvidando que quem te chamou foi Ele. O tempo passa. João Batista nasce, passa 8 dias, e olha o mistério: Israel é seguido por tradição. Tudo que acontece em Israel é tradição. Qual deveria ser o nome de João, segundo o povo? Zacarias. Só que Isabel é uma mulher que sabe ouvir a voz de Deus. Vai ser João.
mas não tem ninguém que se chama João. Zacarias, e aí, como que vai ser? Zacarias nem precisa falar, ele pega uma tabinha e escreve: o nome dele vai ser João, porque quem colocou foi Deus. Não adianta querer mudar as promessas que quem fez foi Deus. Não adianta querer reverter aquilo que quem falou que seria foi Deus. Aleluia. E olha aqui, João Batista fica marcado no povo de Israel, porque as pessoas começam a se perguntar: quem é esse menino? A fala de Zacarias volta. E o mais lindo é que no versículo 66 do capítulo 1 de Lucas, João Batista vai ter o que poucas pessoas têm, desde pequeno, desde o nascimento. As mãos do Senhor estavam estendidas sobre João. É desde pequeno, é desde o ventre. Verso 80 do capítulo de número 1 de Lucas. O menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve no deserto até o dia de se mostrar a Israel. E aqui eu começo a aplicar. Quando Lucas fala isso no capítulo de número 1, ele vai colocar uma pausa e vai falar da infância de Jesus Cristo. E tem um detalhe aqui na Bíblia, o rapaz aqui já falou: João Batista não vai mais aparecer nas folhas da Bíblia por um bom tempo. Nós não vemos João Batista em nenhum outro dos 4 evangelhos aparecendo. Se eu aplicar para o dia de hoje, João Batista não está na mídia, João Batista não está no Instagram, João Batista não está no TikTok, João Batista não está nas páginas de Facebook, João Batista não está no Kawaii, João Batista não está aparecendo, mas tem um segredo: ele está no deserto no secreto. Tem um segredo, ele está estudando. Tem um segredo, ele está buscando a face de Deus. Tem um segredo, ele está mergulhando. E se está mergulhando tem profundidade, porque Deus chama pessoas profundas. Deus quer levar as pessoas a lugares profundos. Deus não quer rasura, Deus não quer pouca coisa. Porque deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão: se quiser crescer, primeiro vai ter que diminuir. E tem um detalhe: o deserto, a fase em que João Batista fica aproximadamente 30 anos de silêncio, é a fase onde nós passamos hoje, onde o vocacionado passa hoje, onde muitas pessoas não querem estar, que é a fase da ocultação. E eu me deparo com pessoas lá na minha cidade, com pessoas na qual eu converso nas redes sociais, que olham para mim e falam: Juvenal, você não vai acreditar. Eu falo: o que, varão? Deus me chamou para pregar para as nações. Eita glória, quem sou eu para desconfiar das promessas de Deus? Amém, varão? Já participei de cultos onde as pessoas enrolam bandeiras do Brasil nas pessoas, e você fica ali vendo aquilo e não sabe o que fazer. E aí o que acontece? Eu pergunto: e o que você está fazendo para que isso aconteça? Braços cruzados. Existem pessoas que querem presença de palco. Existem pessoas que querem estar aqui ministrando nos maiores congressos, mas ainda não passou pelo período de ocultação. O pastor pergunta: filho, pode vir me ajudar na semana que vem aqui na igreja? Tenho uma obra para realizar. O senhor pode estar aqui presente, já que é chamado, já que é vocacionado, já que quer fazer a obra? Ele responde: não posso, pastor. Por quê? Porque semana que vem eu vou ficar doente. Garganta já está até trancando aqui, ó, não vou poder. Varão, estou sabendo que você quer ser pregador, é verdade? Ô pastor, é verdade, é dos Gideões ainda. Ô glória, pode dar uma saudação para a igreja amanhã? Não posso, não estou preparado. EBD não consegue ir porque está cansado. Livro tem alergia a livro, se encostar espirra. Culto de doutrina nem sabe o que é. Você já estava conversando com uma moça que se diz pregadora também? E nós estávamos falando sobre os cultos semanais da minha igreja e da dela. E ela falou: na minha igreja culto é de domingo e de terça nós temos um ensino. Eu falei: amém. Na minha igreja o culto de doutrina é na quinta. Eu falei: não, na minha igreja não tem doutrina não, só tem culto de ensino. E ainda se dizem vocacionados por Deus.
Se você quer ser chamado, meu irmão, sabe o que você vai ter que fazer? Vai ter que colocar na mente que enquanto a panelinha, pode ser da igreja mesmo, viu? Tá um na casa do outro reunido, fazendo fofoquinha, falando um da vida do outro, colocando defeito na vida daqueles que começaram, e é por isso que não cresce, porque não faz, mas também quer impedir quem faz. Você vai ter que estar na sua casa estudando, vai ter que estar na sua casa orando, vai estar buscando a face, vai estar buscando a presença de Deus, vai ter que colocar na balança se os seus amigos da faculdade, se os seus amigos do serviço, se os seus amigos da empresa onde você trabalha estão indo para o futebol, estão indo para o shopping, estão indo para a baladinha, para o rolê, você vai estar em casa, vai estar buscando a presença de Deus, vai estar folhando a Bíblia, porque quer profundidade na presença, quer profundidade na palavra, enquanto eles vão estar olhando para você e falando: rapaz, hoje não precisa ir para a igreja, vamos curtir. Você está aqui no ensaio de jovens, porque no ensaio de jovens muitas vezes o Espírito Santo de Deus desce, vidas são salvas, chamados são liberados na vida das pessoas. É aqui, é nesse lugar, é nessa casa, é nesse lugar de habitação onde a presença é derramada. Vai ter que colocar na balança. Preciso correr. Só que João Batista tinha um porém. As pessoas olhavam para João e precisavam entender que a mensagem que ele liberava sobre a vida das pessoas era somente aquela que Deus ordenou que ele liberasse. Qual é a mensagem? Arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E olha aqui o princípio da vida de João: aquele que vem após mim já é antes de mim. Eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. E quando João Batista está pregando arrependei-vos, o que as pessoas não entendem, e o que muitas pessoas dizem é que ele era grosso, que João Batista era matuto, por causa da autoridade com que ele falava, por causa da ousadia com que ele falava, e ele recebeu isso da parte de Deus. Só que tem um porém: dentro de João ele carregava um amor, não somente pelo Salvador, mas também na vida daquele que precisa ser salvo, porque se está pregando arrependimento, então tem amor. Não se convença do contrário. Se não combate aquilo que você faz, se não combate, se não confronta o seu pecado, então não te ama, se afasta. Assim como também tem pessoas que você confronta, que vão se afastar de você, e você vai falar: são meus amigos, não eram seu amigo. João Batista está pregando, e a mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Eu agora vou falar para pregador, eu agora quero falar para uma geração que quer pregar. Meu irmão, se limite, você que se diz atalaia de Deus, você que se diz profeta, você que se diz pregador, se limite somente em pregar a palavra de Deus. Subiu no altar, abriu a Bíblia, pregou, aplicou, contextualizou, sobrou 30 minutos, você vai ver que o culto ainda não acabou. Lava as mãos, entrega o microfone para o pastor da igreja, porque a mensagem foi entregue, você falou somente o que Deus mandou falar. Não precisa de enfeite, não precisa de laço, não precisa de decoração. A palavra é pura, é eficaz, ela salva. Você não precisa de aplicação que vai causar emoção na igreja, você não precisa colocar a aplicação que vai fazer as pessoas moverem um mover que não vem de Deus. Você precisa de palavra, precisa de Bíblia, precisa de presença, precisa se limitar somente àquilo que o Espírito Santo de Deus fala. Se naquele dia Deus falou, vai pregar o arrependimento, prega o arrependimento. Mas se naquele dia Deus falou, hoje eu quero que você libere uma palavra de cura para o coração da igreja, libera a palavra de cura para o coração da igreja, mas não deixa de ouvir a voz de Deus. A mensagem de João agora está trazendo nas pessoas algo diferente, porque João Batista agora está ganhando fama e a sua mensagem está se decorrendo ao redor de Israel. E quando o ministério é levantado, que ele começa a crescer, há uma dualidade, porque ou você gosta demais do pregador ou você odeia demais o pregador.
E João Batista tinha essa dualidade. Ou as pessoas olhavam para aquela mensagem e falavam, rapaz, é de Deus. Ou aquelas pessoas olhavam para aquela mensagem e falavam, esse aí é charlatão. E um detalhe que precisamos nos atentar é que João Batista era tão obediente à voz de Deus que ele não pregava só para rico. Ele pregava onde Deus mandava. João Batista pregou para os judeus comuns de Israel, mas quando precisou, ele subiu no palácio, encarou Herodes, e a palavra foi pregada. Não tem meio termo no evangelho, e você tem que estar preparado para isso. Está disposto a pagar o preço, está disposto a tomar a cruz, se prepara. Falo por experiência própria, já passei em igrejas onde abriram a porta para mim começar a pregar, para estar aqui hoje pregando no setor, que falaram, varão, vai lá e prega porque tu prega bem. Eu me lembro que quando eu comecei a pregar na minha igreja, não demorou uma semana, me chamaram para fora. 2023 inteira, a minha esposa é testemunha, eu preguei fora o ano inteiro. Só que na onde eu passei, existiam pessoas e pastores que olhavam para mim e falavam, tu é um bom pregador, tu vai longe. Já estive em cultos missionários, onde pessoas olharam para mim e falavam, o seu nome vai estar nos maiores congressos da terra, e eu recebo isso. Já estive em lugares onde as pessoas falam, varão, vai nessa tua força porque Deus é contigo. Mas também já passei por lugares onde o pastor tomou o microfone da minha mão mais cedo, deu oportunidade para a igreja inteira. Tinha irmão que fazia 20 anos que não falava, naquele dia falou, tem 15 minutos para pregar, e se não entregar o microfone a tempo, nunca mais volta. Já passei por igrejas onde abriram as portas para mim, viram que eu estava conseguindo cumprir o chamado e nem olharam mais na minha cara. Já passei por lugares onde só de eu subir no altar, já debocharam. Já passei por lugares onde olharam para a minha mensagem, para a minha pregação, que também foi em João Batista, e caçoaram na minha frente. Quer ser chamado por Deus? Quer ser escolhido por Deus? Vai ter que encarar o desafio, tanto da aceitação quanto do desprezo. Mas sabe por que João Batista não se rendia? Sabe por que João Batista prosseguia? Porque as mãos do Senhor estavam sobre ele. Ele não veio aqui à terra para fazer aquilo que ele queria. Ele não veio à terra para mostrar que era um bom pregador. Ele não veio à terra para mostrar que tinha homilética, que tinha hermenêutica, que tinha exegese. Ele veio aqui para fazer uma coisa: abrir o caminho para que aquele que é digno de honra passe. Abrir o caminho para aquele que é realmente paz. Glória a Deus. E tem mais. João Batista, agora ele entende a sua posição, ao ponto de, por causa dessa dualidade que acontece, ele olha e se depara com pessoas olhando para ele. E em Lucas 3, versículo de número 5, as pessoas vão começar a achar que ele é o Messias, porque ele tinha autoridade na fala, ele tinha poder de Deus na vida, ele tinha graça, ele tinha presença. Pode fazer 10 anos de teologia, assim como eu faço teologia, se não tiver graça, o pregador falou ontem no congresso, não vai ser possível. E as pessoas estão tão afoitas com a sua mensagem, que os judeus vão mandar levitas e sacerdotes até João para perguntar: é o Cristo? Não. Se não é o Cristo, então é Elias. Não sou Elias porque não acredito em reencarnação. Quem é você? Eu sou o que essa geração é. Eu quero que você receba isso aqui essa noite. Eu sou o que essa geração é. Pregador Gabriel, o que essa geração é? Uma voz. Uma voz. Eu sou só uma voz que não se corrompe com o pecado, uma voz que não se rende, uma voz que não quer ser estrela de altar, uma voz que não se importa se estão gostando ou não, ele está pregando, uma voz que quando o desafio vir, uma voz de quando o feminismo se levantar, você vai dizer: eu não me importo com isso, porque a palavra de Deus, ela é suficiente, é ela que edifica a vida do crente. O que passa disso?
isso, providência maligna. Tudo que você precisa está nessa doutrina da palavra de Deus. Tudo que você precisa se manifesta dentro das Escrituras. Uma voz que quando vê que está dando certo, que está explodindo, que está viajando pelo mundo, que as pessoas estão olhando e estão falando: rapaz, eu queria ser que nem o pregador Gabriel. Rapaz, quando esse menino prega, o fogo abre, o céu se abre, o fogo desce, a glória cai. E mesmo assim você está dizendo: mas eu sou só uma voz, mas eu sou só uma voz. Essa geração é uma voz. Jovem, você é só uma voz no meio de muitas outras, que está dizendo assim: ó, eu estou preparando o caminho para aquele que realmente é. E qual que é a prova? Eu sei que eu tenho autoridade. Eu sei que eu tenho graça de Deus na vida. Então, pela segunda vez, vão perguntar para João: João, sabe aquele que você profetizou? Sabe aquele que você pregou na beira do Jordão? E quando ele apareceu, você falou: olha, é ele daquele que eu prego, é ele que eu falo. Sei. Então, está batizando lá. Só que João Batista não era ciumento. Ele tinha entendido o propósito, ele tinha entendido a vocação, ele sabia para que ele estava aqui. O que ele fala? O noivo e a noiva. Tem a esposa e tem o esposo. E além do esposo, o amigo. E quando o esposo vem e a esposa se encontra e uma festa acontece, o amigo do esposo se alegra. Importa que ele cresça e que eu diminua. Entender isso é difícil na nossa geração, porque há muitos obreiros que são ciumentos, há muitas pessoas que até gostam de ver o outro fazendo, mas no momento que se destaca um pouco mais, aí eu preciso fazer algo para passar por cima dele, aí eu vou ter que puxar o tapete. Só que João Batista tinha entendido o propósito e falou: cumpri a minha missão, fiz o que tinha que fazer, agora que o noivo está se manifestando, eu vou sair de cena para que só ele brilhe, para que só Jesus Cristo brilhe, para que só a presença de Deus brilhe, para que só ele venha a ser. Oh, meu irmão, João Batista tinha uma intenção verdadeira com o reino de Deus, e eu quero deixar uma pergunta aqui, e eu quero desafiar os irmãos, e já entrego o microfone, porque foi isso que fez eu vir até aqui, foi isso que me motivou. Meu irmão, quando você sobe aqui para louvar a Deus, para quê, para quem e por que você está louvando a Deus? Quando você sobe em cima desse altar para pregar a palavra de Deus, para quê, para quem e por que você está pregando a palavra de Deus? Quando você assume uma igreja e vai pastorear, para quê, para quem e para que você está pregando a palavra de Deus? Quando você toca esses instrumentos, músico, para quê, para quem e para que você está tocando? Importa que ele cresça e que eu diminua. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. O irmão me deu 40 minutos, eu acho que eu tenho mais 5, é isso? Por aí. Deus está levantando uma geração que vai ser uma voz. Uma voz no trabalho. Uma voz na igreja. Uma voz na faculdade. Uma voz nos lugares onde você frequenta. E não importa o que aconteça, virão dias em que depois do processo de ocultação, pessoas que estão aqui dentro serão enviadas para outros lugares. Pessoas que estão aqui dentro serão levadas a lugares aonde nem sequer imaginaram. Quantos creem nisso, irmãos? Existem pessoas que foram chamadas, que estão aqui, que nem imaginam o que Deus vai fazer na vida delas, irmão. Existem pessoas que estão aqui que falam: se eu pregar eu gaguejo, mas nem imagina o lugar que está reservado para você. Uma voz. E quando esse momento acontecer, eu quero que você saiba, o confronto vai vir, e eu quero ver como você vai reagir.
importa que ele cresça e que eu diminua. Porque Deus está levantando uma geração de pessoas que estão compromissadas com a palavra de Deus. Porque deixa eu dizer uma coisa, enquanto o diabo não está brincando em levantar os seus, enquanto o diabo não está brincando em fazer a sua obra, colocando pessoas, não se espante com o que eu vou falar aqui, colocando hereges com suas heresias explícitas em cima do altar, e levando toda uma geração, toda uma igreja à adoração, e não se espante com o que eu vou dizer, levantando pessoas que até pregam a verdadeira palavra de Deus, mas se escondem atrás de um paletó e de uma Bíblia. Deus também não está brincando quando está dizendo em levantar uma geração que ainda guarda os princípios da palavra de Deus, que não se corrompe com o adultério de Herodes, que não se corrompe com a fama que virá, que não se corrompe com o destaque, mas que vai dizer: é necessário que ele cresça e eu diminua. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós pedimos, meu Pai, que o Senhor venha levantar essa geração, meu Pai, que o Senhor venha levantar essa nação, Espírito Santo de Deus. Creio, Espírito Santo de Deus, fortemente, que aqui no Ipiranga de Jaú vai sair jovens que são compromissados verdadeiramente com a palavra de Deus. E como eu também torço pela minha cidade, estou aqui fazendo uma ponte, creio que na cidade de Agudos se levantará uma geração que está disposta a pagar o preço. Importa que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça, e que eu diminua. Quando você entender que é necessário que ele cresça e que você diminui, se cumpre o que Jesus disse em Lucas: aquele que se humilhar será exaltado, porque a árvore, para brotar em cima primeiro, vai ter que criar raiz embaixo, e é a árvore que dá fruto, a árvore que dá fruto. Espírito Santo de Deus, levanta pessoas que produzirão para a sua obra, levanta pessoas que renderão louvores e graças ao seu nome, que não se venderão por agendas de preços altos, que não se venderão por palco, atuação em cima do púlpito, mas geração que se importa verdadeiramente com a palavra de Deus. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza
certeza de que Ele virá. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo dele, vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Glórias a Deus. Amém, igreja? Você vai levar o que você veio buscar, a palavra, uma porção da palavra de Deus. E aprendemos também sobre a humildade. Provérbios 15:33 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Oramos, querido Deus, amado Pai, ouvimos a Tua palavra, Senhor, e cremos que essa palavra ela vai fazer o efeito na nossa vida, porque ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante como uma espada de dois gumes, onde ela penetra até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, Senhor, e ela é apta para ensinar, para nos corrigir, nos redaguir, nos instruir, Senhor, em toda boa obra, em fazer a Tua vontade, o Teu querer, que a Tua vontade é que prevaleça, Senhor, na nossa vida, e que nós diminuamos e que o Senhor cresça na nossa vida, e que o Senhor brilha, porque Tu és a luz que resplandece em meio às trevas, Senhor. Por isso, meu Deus e meu Pai, a Tua igreja, juntamente esses jovens que estão desprendendo dos atrativos deste mundo, das coisas que esse mundo oferece, estão apegando a Tua palavra que é viva, a Tua palavra que transforma, a Tua palavra que nos ensina, nos guia, nos conduz na Tua presença, a receber a Tua presença, a unção do Teu Santo Espírito, Senhor. Por isso nos despede debaixo da Tua mão santa, da Tua unção, da Tua graça, Pai. É o que nós Te pedimos. Abençoa cada um e nos dê um restante de noite abençoado por Ti, ó Deus, como sempre o Senhor tem nos abençoado e nos guardado. Nos leva ao nosso regresso, cada um que vai retornar aos seus lares, que o Senhor possa assim guardar debaixo das Tuas santas mãos, Pai. É o que nós Te pedimos e Te damos graça em nome de Jesus, para a Tua honra e a Tua glória. Amém. Estenda a sua mão e receba agora a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós agora e sempre. Amém. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Pai do Senhor, meu jovem, vai nessa tua força, tá? A caminhada é longa. Pai do Senhor, abençoe essa força.
te abençoe. Você e a tua família. Amém, meu pai. Obrigado, viu? Feliz por você, por sua família.